Agora é descer a ladeira e trabalhar em cima do tipo de questão da banca ESAF, tá? O que eu tenho que fazer nesse tipo de questão aqui? Olha só. A gente tem aqui, sempre assim, ó, um trechinho de texto, e aí a banca, ela costuma fazer o seguinte, para poder trabalhar em cima de elementos de coesão, ela repete substantivos, tá vendo só? Então, para evitar que você fique repetindo a palavra, você usar, então, o pronome oblíquo átono adequado. Olha só, tem a palavra Manuel, né? Mas a palavra Manuel já tinha aqui, a palavra Manuel se repete aqui de novo, está vendo só? Então, ela faz o quê? Ela então repete essas palavras e já vai grifando de uma vez. E ela fala o seguinte, ó, fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada em. Então você tem que fazer o quê? Vai pegar esses termos aqui, que se repetem, né? Ó, estão repetidos, né? E aí você vai verificar qual a função sintática dele. Qual o pronome átono, então, que a gente vai colocar. Tá ok? Belezinha. Aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar colocação pronominal. Isto é, quando o pronome átono estará antes ou depois do verbo. Isso, em segunda instância, a gente até trabalha. Mas primeiro vamos tentar matar simplesmente pelo reconhecimento do OA, OSAS, objeto direto, lhes como objeto indireto fechadinho. Tá ok? Acompanhando comigo, olha só. Então a gente vai pegar aqui e já vai trabalhando por eliminação, é muito mais prático. Em 1949, quando o pai morreu, Manuel herdou suas terras em Corumbá. Pensou inicialmente em vender, verbo transitivo direto, as terras, objeto direto. E aí, ó, termina com R aqui, ó. Vender quem? As terras. Então tem que caber aqui, ó, as. Beleza? Então você chegou no A, na letra B aqui, ó, tem lhes. Então não serve, ó. Não pode ser vender-lhes. Tem que ser o quê? Vendê-las. Ou as vender. Por enquanto a gente não vai falar nada. Beleza? O que não pode é o lhes, ó. Lhes não cabe, ó. Você já eliminou. Belezinha? A gente continua. Se está depois ou antes, por enquanto não importa, tá? A gente só vai para o reconhecimento. Vamos lá. Mas a mulher, sujeito, convenceu o verbo transitivo direto, Manuel. Manuel que é o objeto direto. Opa! Manuel, o. Beleza? Tranquilinho. Então nós temos o lhe aqui. Pode, terror? Não convenceu-lhe? Não. Convenceu o. Beleza? Lhe convenceu também? Não. Convenceu o. Então você já eliminou a letra C e a letra D. Então a gente tem, ó, pensou inicialmente em vendê-las, né? Mas a mulher convenceu-o, tranquilo, a restabelecer raízes no Pantanal, por ocasião do lançamento de O Guardador das Águas, que daria a Manuel o seu primeiro prêmio Jabuti. Daria, verbo transitivo direto e indireto, primeiro prêmio Jabuti, objeto direto, a Manuel, objeto indireto, que eu troco por quem? Pelo lhe. Beleza? Que lhe daria. Opa, a alternativa A é a correta. Então é só eliminando. A gente, logicamente, está fazendo isso aqui na sequência bem didática, por conta do nosso grupo, que é heterogêneo e tal. Mas aí o que você vai fazer? Ao longo do tempo, a gente vai treinando, a banca espera que você realize essa questão em 30 segundos. Essa é a ideia, mais ou menos. Então dá tranquilamente. Você bateu no olho no primeiro, observou a função sintática, já vai eliminando. Normalmente, quando você chega na segunda lacuna, você já conseguiu matar a questão. É normal isso acontecer. Às vezes precisa chegar até a terceira. Tá legal? Acompanhando comigo, vamos lá. Vamos pegar a próxima aqui, ó. Questão 19, TRT da 20ª região, ó, nível analista. Ó. Vamos pegar a próxima então, olha lá. Criamos a nossa civilização e atribuímos à nossa civilização o papel de dirimir assim se assado. Então, olha só, o verbo atribuímos é transitivo direto e indireto. O papel é o objeto direto. E você vê que aqui tem preposição, ó. Significa então que aqui é o nosso objeto indireto. O objeto indireto pode ter o a, os, as? Não. Cabe o que então? Ó, a nossa civilização vai caber o quê? Lhe. Concorda comigo? É singular. E é lhe. Então vai ficar como? Ó, lhe atribuímos, ok. A atribuímos pode? Não. Elimina a alternativa B. Beleza? Atribuímos lá. Não pode o A aqui. Elimine também, ó. Tá legal? A ela atribuímos. Olha só, atribuímos a ela o papel. Olha só que ele usou o ela como pronome pessoal oblíquo tônico. Tem preposição ali. Eu posso falar que está errado? Não, está correto. Beleza. A ela, objeto indireto aqui, ó.
certinho, tá? E lhe atribuímos, objeto indireto também, beleza. Então nós eliminamos a alternativa B e a alternativa C. A gente parte para a próxima. Fazendo da nossa civilização uma espécie de escudo. Fazendo dela, da nossa civilização, olha a preposição D aqui, ó. Fazendo da nossa civilização uma espécie de escudo. Fazendo-a. Poxa, tem preposição aqui, ó. Não pode ter esse A aqui. Concorda comigo? Fora a alternativa D de dado. Fazendo-lhe, também não seria o ideal, mas a gente vai continuando. Olha só a próxima. Fazendo da nossa civilização uma espécie de escudo contra o furor dos nossos instintos, para que não reconheçamos, verbo transitivo direto, os nossos instintos, objeto direto, para que não os reconheçamos. Está vendo só? Para que não os reconheçamos. Então, a gente tem a alternativa colocada para a gente como alternativa A. Por que alternativa A e não alternativa E, moçada? Pelo seguinte, veja que nós temos a preposição D. No caso, a preposição D, nem toda a estrutura cabe com o pronome lhe. Beleza? Então não é ideal. O lhe normalmente é a alguma coisa, tá? Ou em alguma coisa, a alguma coisa. De vez em quando cabe o D, tá legal? Então, por conta disso, você chegou às duas, poxa, bem próximas, né? Alternativa A e alternativa D. Alternativa E. Mas você percebeu lá, nessa estrutura, voltando aqui, ó, fazendo da nossa civilização uma espécie, fazendo dela, não tem como estar errado, ó, fazendo dela a nossa, uma espécie de escudo assim sensado. Corretíssimo, beleza? Então não é fazendo a ela, é fazendo dela, por isso, correta alternativa A, beleza? Tranquilão? Vamos que vamos, pegando a frente. Olha só a próxima. Questão 20. A questão 20, ela tem as frases e você vai verificar o emprego do pronome. Olha só. O pronome está empregado corretamente na seguinte frase redigida a partir do texto. Vamos então pegando aí cada uma e você vai acompanhando comigo, tá legal? Olha só. A técnica da assinatura digital permite proteger documentos, porque os atribui uma espécie de código inviolável. Olha só como é que a banca adora o verbo atribuir. Quem atribui, atribui alguma coisa a alguém. Concorda comigo? Então eu vou atribuir tal missão a alguém, tal função a alguém. Concorda? Então ele é um verbo que isso aqui, ó, direto ele cai em prova. Então tem que ficar ligado. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ah, terror, é para atribuir uma espécie de código inviolável a eles, não é? Sim. Então cabe aqui, ó, lhes e não os. Beleza? Então, para atribuir uma espécie de código inviolável aos documentos, né? Lhes a eles. Por isso que não cabe a alternativa A. A alternativa B vai acompanhando comigo aqui, olha só. O documento com assinatura digital recebe uma criptografia assimétrica. Uma criptografia assimétrica. Conferindo. Então, olha só. Conferindo, atribuir, conferir. Eu atribuo algo a alguém. Eu confiro algo a alguém. Tranquilo? Então ele é um verbo também transitivo direto e indireto. Ele confere uma imutabilidade lógica ao objeto direto a quem? A alguém. Lhe, que é o nosso objeto indireto. Opa! Rapaz, eu acho que essa aqui é correta, mas eu não saio marcando e pronto. A gente vai analisar as próximas. Olha só a letra C. Uma maneira de deixar o documento eletrônico mais seguro contra fraudes é acrescentá-lo uma assinatura digital. De novo, trabalho com verbo transitivo direto e indireto. Eu vou acrescentar uma coisa a outra. Beleza? Vou acrescentar uma coisa a ele, a ela. Acompanhando comigo? Então é um verbo transitivo direto e indireto. Vou acrescentar uma assinatura digital, objeto direto, a ele. Então vou acrescentar-lhe, ó. É o lhe, não cabe o lo aqui, ó. Beleza? Eliminamos a alternativa C. Alternativa D. Os algoritmos usados na assinatura digital de documentos lhes tornam mais confiáveis, pois evitam a adulteração. Então veja só o verbo tornar, moçada. O verbo tornar, ele não é um verbo transitivo direto e indireto.
Olha só, ele vai tornar algo e essa coisa, esse algo, vai ter uma característica. Lembra daquela estrutura que a gente comentou anteriormente, falando do predicativo do objeto? Com o verbo tornar, isso acontece muito. Então eu posso falar o seguinte, vou torná-lo presidente da República. Então olha só, vou torná-lo presidente da República. Nesse caso, eu tenho o verbo tornar, que é transitivo direto. Eu vou tornar quem? Você, objeto direto. E esse objeto direto passa a ser presidente da República a partir do momento que nós todos tornarmos. Beleza? Que nós permitimos, que nós votemos que essa pessoa seja realmente presidente. Então veja que presidente da República é uma característica transitória. Depois da ação de tornar, de votar, beleza? Então nós temos aí o seguinte, o verbo tornar é transitivo direto. Eu vou tornar os documentos, não pode ser o lhes, tem que ser o os, porque ele é o objeto direto, beleza? Confiáveis é o predicativo desse objeto. Isto é, esses documentos passam a ser confiáveis a partir da ação de tornar. Beleza? Característica transitória sobre a qual nós falamos anteriormente. Por isso que não cabe o lhes aqui. Tá legal? Cabe os. Letra E. A inserção de mais um espaço em um documento com assinatura digital pode invalidar esse documento. Então, o validar ou invalidar é transitivo direto. Quem valida ou invalida alguma coisa. Concorda comigo? Então, é invalidá-lo. Invalidá-lo. Não cabe o lhe. Beleza? Invalidá-lo. Então, falta aqui, ó, colocar acento e tal. Tranquilo? Por isso, a gente já sabe com tranquilidade a alternativa B de bola é a correta. Vamos à frente? Pegando mais uma. Vamos lá. Tipo de estrutura cobrada. Nós temos também nível superior aqui. Vamos que vamos. Olha só. Ao flagrar-se representado no quadro de Gauguin, né? Nós temos aqui, que Gauguin apresentou, tá? Beleza. Van Gogh ficou surpreso porque, aí nós temos essa outra estrutura aqui, que você vai notar, o tempo verbal vai mudar, a gente tem que observar o tempo verbal aqui, ó. Essa questão cobra tempo verbal, cobra pronome, beleza? E aqui, ó, outra adequação do tempo verbal, ó. Como alguém que... Beleza. Então, nesse caso aqui, o que é interessante para a gente poder... Já que a gente tem um monte de coisa aqui para poder preencher, ó, é interessante fazer o quê? Pega a alternativa A e trabalha com ela. Acrescenta aqui e vai observando. Tá ok? Vamos então pegar a alternativa A? Olha só. Ao flagrar-se representado no quadro que Gauguin apresentou, então quem apresenta alguma coisa a alguém, beleza? Então esse camaradinho aqui, ó, o Gauguin, ele é o sujeito. Então ele apresentou alguma coisa. Ele apresentou o quê? Então ele apresentou o quadro. Veja que o que, ele é um pronome relativo, ocupando o papel de objeto direto. Gauguin é o sujeito. Rapaz, ele apresentou o quadro a quem? A alguém. Então, veja só, aqui eu já tenho o objeto direto. Então, não posso ter esse o aqui, ó. Né? Que Gauguin lhe apresentou. Então, Gauguin, sujeito, apresentou o verbo transitivo direto e indireto. Olha só que eu já tenho o objeto direto aqui. Então, eu preciso do objeto indireto aqui, ó. Fechadinho? Então, não cabe esse o aqui, ó. Você já eliminou a alternativa A e a alternativa D de dado. Tá legal? Beleza. Aí a gente vai observar, olha só. A banca já está trabalhando com a gente o tempo verbal também, ó, tá? Vamos analisando aí, ó. Ao flagrar-se representado no quadro que Gauguin lhe apresentou, lhe apresenta, veja que nós temos uma noção temporal, na ideia passada. Van Gogh ficou surpreso, isso é passado. Van Gogh ficou surpreso, então não cabe apresenta no presente. Mas vamos continuando. Van Gogh ficou surpreso. Por quê? Aí nós temos, ele ficou surpreso porque ele se reconhecera, ou porque ele se reconheceu. Beleza? Tranquilo? Como alguém que esteja enlouquecendo, ou que estava enlouquecendo. Cara, foi o Van Gogh há tempos. Ele estava enlouquecendo. Não é presente do subjuntivo, é pretérito imperfeito. Então, nesse caso, sobra a alternativa E como a correta. Primeiro você mata por conta do pronome
átono, beleza? Você elimina a alternativa A e a alternativa D. Como você percebeu que ele ficou surpreso, não cabe o presente indicativo aqui em apresenta, logo de cara. Depois você vai jogar com essas duas aqui, ó. Tá, ó. Você joga com as duas. E aí você vai notar, olha só, se o Van Gogh, o camarada que viveu no passado, ficou surpreso porque ele se reconheceu, ou se reconheceram, o que importa? Como alguém que esteja enlouquecendo. É o presente do subjuntivo. Ah, mas que estava enlouquecendo, que é passado. Por isso, sim, cabe a alternativa E. Beleza? Então, a conjugação aí de dois temas. O emprego de tempos verbais e modos verbais e também o emprego de pronomes numa só questão. Tá legal? Belezinha? Vamos à frente? Pegando mais uma. Questão 22. Prefeitura de Teresina, agora nível técnico. Olha só. Para que a expressão os nossos uniformes do colégio seja corretamente retomada por um pronome, o segmento sublinhado deve ser substituído por. Então aqui, ó, no lugar de levando, ele quer que substitua por um desses aqui, ó. O que você vai notar é que os nossos uniformes do colégio, ele vai ficar subentendido aqui, ó, né? Então quem leva, leva algo, beleza? Lembro-me bem dela recolhendo nossos uniformes do colégio e levando os nossos uniformes para lavar. Quem leva, leva algo, verbo transitivo direto. Os nossos uniformes, objeto direto. Cabe, lhes, não cabe, de maneira alguma, beleza? Tranquilo. Além disso, está se trabalhando também com a terminação. Veja só, Teô, eu posso colocar N somente quando o verbo transitivo direto terminar em ON ou terminar em M. Levando termina com O, então não cabe esse nos aqui, ó, beleza? Então está fora. Aí nós temos nossos uniformes, isso é plural, cabe os, não cabe o. Concorda? Porque aí nós temos singular, não, nós temos plural, os nossos uniformes. Então nós temos a alternativa E como a correta. Pegando então aqui a próxima, questão 23, nível analista, ó, tá? Então olha só, considere esses fragmentos aqui, ó, do jeitinho que está na prova. Fazendo-se as alterações necessárias, os segmentos sublinhados acima foram corretamente substituídos por um pronome, na ordem dada em... Moçada, então o que a gente nota aqui, ó, a gente sabe, ó, recuperar, quem recupera, recupera algo, quem mostra, mostra algo, quem compreende, compreende algo. Beleza. Então, Terror, então é muito simples, né? Bem tranquilo, realmente é tranquilo. Tudo aqui, ó, é objeto direto, ó. Tudo aqui ocupando a função de objeto direto. Ok. E aí tem um detalhe, ó. A gente tem o verbo transitivo direto terminado em R, terminado em M, terminado em R. O que a banca quer é que você observe justamente essa terminação. Quando termina com R, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acrescentar L, beleza? Isso se o pronome estiver depois do verbo, não é? Quando termina em N, a gente sabe que vai acrescentar N. Só isso. Então vamos lá. Primeira coisa, se é objeto direto, esse valor intrínseco vai ser o quê? O. Então não cabe de maneira alguma o lhe. Concorda comigo? Fora esse lhe aí, né? Beleza. Então aqui, ó, tira esse lhe daqui também, né, ó? Tira esse troço daí, tranquilo. Recuperar esse valor intrínseco. Então eu tiro o R e acrescento L. Ok aqui, ok aqui. E o recuperar também cabe. Não posso falar que está errado, né? Não tem a frase toda aí. Tá ok, beleza. Continuando. Mostram numerosas oportunidades. Numerosas oportunidades, nós temos as. Concorda comigo? Cabe lhes aqui, Terror? Não, é as, objeto direto. Cabe lhes aqui, Terror? Não, é as. Então você eliminou a alternativa C, eliminou a alternativa D, beleza? Então, se termina em M, a gente acrescenta N. Mostram nas. Ok, show de bola. Compreender termina em R e você acrescenta L. Compreendê-los. Show de bola. Alternativa B de bola é a correta. Tá legal? Bem tranquilinho, não é? Tranquilo, vamos que vamos. Vou pegar a próxima aqui, olha lá. Questão 24. Temos aqui a estrutura, aqui, ó. Mas é possível retirar uma segunda conclusão. Quem retira, retira algo. Ele é um verbo transitivo direto com o nosso objeto direto. Beleza? Ok. Pode relembrar a alguém, ao mundo, algumas vergonhas.
O verbo relembrar é transitivo direto e indireto. Ao mundo é o objeto indireto. Algumas vergonhas, objeto direto. Não tem, o verbo tem é transitivo direto. Final feliz, objeto direto. Ok. Então o que a gente tem que fazer? Você notou então que uma segunda conclusão é o objeto direto e a gente tem o a aqui, ó. Beleza? A. Então se nós temos aqui, ó, na primeira coluna aqui, ó, eu tenho lhe, eu já vou tirar. Eu tenho lhe, eu já vou tirar. Concorda comigo? A gente elimina a alternativa C e a alternativa E. Beleza? Vamos pegar essa segunda coluna aqui, ó, a partir da segunda frase. Olha lá. Pode relembrar algumas coisas ao mundo. Ao mundo é objeto indireto, então tem que usar o quê? O lhe, não é? Beleza. Então, naquilo que restou, nós temos o quê? Relembrá-las. Ele está cobrando aqui algumas vergonhas, mas na realidade o que está sublinhado é ao mundo. Então está fora essa alternativa B, beleza? Relembrá-lo também não cabe, porque nós temos ali o objeto indireto. A gente eliminou a alternativa D, eliminou a alternativa B. Então é relembrar-lhe, relembrar ao mundo, não tem final feliz. Não o tem, certinho. Então a alternativa A é a correta. Nível analista, a estrutura bem cobradinha aí, do estilo que a banca cobra mesmo. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos. Pegando mais uma. Questão 25. Olha lá. Formam-se grupos de alunos nas escolas. O que determina esses grupos não é uma orientação formal. O que constitui esses grupos, o que traça os contornos desses grupos são as afinidades individuais. Beleza, então, moçada? Vamos pegando aqui, então. Então, o negócio é o quê? Eliminar as alternativas, beleza? Olha só. Formam-se grupos de alunos nas escolas. O que determina esses grupos, objeto direto, eu tenho que colocar os aqui, né? Ó. Beleza? Então, ó, não cabe lhes, você eliminou a alternativa A. Não cabe lhes, você eliminou a alternativa D de dado. Tá legal? Ah, terror! E aqui, essa partícula atrativa aqui, né, essa palavra atrativa? Nada. Por enquanto não vamos falar sobre palavra atrativa, nada. Beleza? Se é o os determina ou determina os, não importa por enquanto. Tá legal? Beleza. Aí na sequência nós temos o quê? O que constitui esses grupos, algo constitui esses grupos. Então eu tenho aqui verbo transitivo direto e esses grupos objeto direto. Então, cabe lhes aí? Não, cabe os, terror. Ok. Então, constitui-lhes. Não cabe, ó. Fora. Tira isso daqui. Beleza? Então, o que os constitui... Ah, terror, tem constitui-os. Se você já trabalhou em cima de colocação pronominal, você já mataria a alternativa C como a correta. Beleza? Mas aí, se você ainda não trabalhou com colocação pronominal, não viu isso, a gente vai ver isso aí mais detidamente na aula de pronomes, aí você pega essa próxima, que é essa estrutura aqui, ó. O que traça os contornos desses grupos? Então, olha só. O que traça os contornos desses grupos? Traçar os contornos desses grupos. Eu poderia falar o seguinte, o que os traça? Ok? Ó? Traça os contornos desses grupos. O que os traça? Pronto. Então, se eu coloco tudo isso daí como objeto direto, né? E aí eu vou colocar traça os. O que os traça. Fechou? Beleza. Acompanhando comigo aqui, ó. Aí eu pego o que sobrou aqui, ó. O que sobrou foi quem aqui, ó? Alternativa C e alternativa D. Né, ó? Você ainda não trabalhou em cima de colocação pronominal. Beleza. Aí você vai notar o seguinte, ó. O que traça os contornos desses grupos. Isso aqui é o objeto direto, ó. Ah, terror. Então seria o os sozinho. Aí, olha só que a banca chama a nossa atenção, ó. Lhes traça os contornos e os traça contornos. Aí é o problema. Porque aqui ele coloca o os, pronome oblíquo átono, do objeto direto, e depois ele coloca o núcleo do objeto direto. Opa! Então isso aqui já não tem jeito, ó. Isso aqui não está fora. Aí a gente vai relembrar o quê? Cara, esse lhes aqui, a gente viu na nossa teoriazinha no início da aula aqui. A gente falou o quê? Que o lhes pode ter valor de objeto indireto, ele pode ser também um complemento nominal, que não é o caso, mas pode ter valor de quê? De posse. Traça o contorno deles, traça seus contornos. Opa! É por isso que a alternativa correta é a letra C. Lhes traça os contornos.
traça os contornos desses grupos, traça seus contornos. Por isso, está correta a alternativa C. E olha só, a banca nos ajuda pra caramba. Aqui ela colocou o os e colocou o núcleo do objeto direto. Não pode colocar os dois aqui, beleza? Se a banca tivesse colocado os traça, pronto, já subentenderia que dentro desse objeto direto nós já temos a ideia também de posse, beleza? Todo o objeto direto aqui, ó, eu desconsideraria a ideia de posse, mas ele quis, né, avultar essa ideia de posse, lhes traça os contornos, que fica bem melhor. Tá legal? Por isso a alternativa C é a correta, auditor de controle externo do TCM, beleza? Ok, vamos pegar mais uma? Vamos lá. Mesmo estilo, tá? Mesmo estilo, a gente tem aqui o seguinte, ó. As leis, ora, como são os homens que elaboram as leis? Tem até a palavra atrativa aqui, ó, mas por enquanto vamos ficar só na ideia de que elaboram é verbo transitivo direto, as leis, objeto direto. E aí você sabe que a gente vai trocar pelo as, tá ok? Vamos aqui para a primeira lacuna aqui, ó. Aí nós temos o as, lhes não cabe, a gente tira o lhes, ó. Tirou. Eles usam essas leis, objeto direto. Eu vou trocar pelo as. Ok, tranquilo. Então, você já vem aqui, ó, no segundo lacuna aqui, ó. Lhes pode terror? Pode não. Lhes pode terror? Pode não. Você eliminou a alternativa A e a alternativa D. Vamos à próxima. Dão a essas leis um caráter coercitivo. O verbo dar, transitivo direto e indireto. Um caráter coercitivo, objeto direto. A essas leis, objeto indireto. Que eu troco por quem? Pelo lhes. Tá legal? Beleza. Então, nesse caso, cabe o as terror? Cabe não. Então, você elimina a alternativa B. Resta quem? Dão-lhes e tornam essas leis, tornam-nas. Então, a gente já sabe que a alternativa E é a correta. Não é? Bem tranquilinha a questão. Também, ó, TCE, analista de controle externo. Tá legal? Vamos que vamos? Pegando mais uma, vamos nos deliciar com mais questões, né, moçada? Vamos que vamos. Olha lá. Questão 27. Essa, então, ó, TCE, Rio Grande do Sul, auditor público externo. Vamos lá, então. Pegando aqui, então, moçada, olha só. A educação para a cidadania, ó, é um nome completo, tá vendo? Ó, educação para a cidadania, tá? Então, a gente tem aqui tudo isso como um conjunto, beleza? Ó, o sujeito, ó, é um objetivo essencial, mas comprometem essa educação para a cidadania. Isso aqui é um verbo transitivo direto com o nosso objeto direto, beleza? Então, cabe ler aqui, ó, isso aqui é o A, ó. Beleza? Ó, cabe ler aqui, ó, tira esse negócio daqui. Ah, comprometem a ela? Por que a ela? Por que a preposição aqui? Não cabe, não é objeto direto, indireto, ó. Então você elimina também, beleza? Ah, comprometem a mesma. Cara, eu fico meio na dúvida, o negócio de mesma, o mesmo. Vamos lá, rapidinho aqui. A gente vai eliminando, vai tirar isso aqui também. Mas olha só, quando a gente fala comprometer alguma coisa, a palavra mesmo, a gente deve ter uma noção mais reflexiva, tá? Então, um reforço reflexivo, a gente deve evitar essa construção. O mesmo fez assim, assim, assado, né? Falei com o mesmo e o mesmo falou assim, assim, assado. A gente deve evitar esse tipo de estrutura. A gente não pode falar que está errado, mas a gente deve evitar uma construção que não é muito polida, beleza? Acompanhando comigo aqui, então. Mas a gente não vai falar, não vai condenar, ó, a mesma como objeto direto, beleza? A gente continua com a próxima. Olha lá. Comprometem ela pelo amor de Deus. Lembra que a gente falou, ô mãe, eu chamei ela e ela não veio, né? Chamei ela, comprometem ela, de maneira alguma que isso aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Tem que ter preposição antes. Então aqui não cabe por ser um objeto direto, ó. Comprometem na, né? Não pode ser o ela ali, ó. Então, meu amigo, você ficou entre essas duas aqui, ó. Ainda entre essas duas. Vamos pegar a próxima. Praticar é verbo transitivo direto, praticar algo, objeto direto. Terror, cabe o praticar-lhe. Vamos pegar aqui, ó, praticá-la e a praticar. Mantém, beleza. Dotar, verbo transitivo direto, e a educação para a cidadania, objeto direto. Cabe-lhe, terror? Cabe nada. Então você já sabe que a alternativa C é a correta.